Sob a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Agradeço a presença de todos os componentes e, mais uma vez, por ter o maior número de mandatos, coube a mim presidir a instalação desta comissão, o qual me sinto muito feliz poder estar aqui com os companheiros, com os colegas, para podermos realizar essa primeira reunião. Com amparo no inciso 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência número 0024, declaro aberto o trabalho da reunião de instalação da Comissão de Defesa do Direito do Idoso, referente à primeira e segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente desta comissão. Segundo já me foi informado, dado o acordo feito entre todas as bancadas, foram apresentadas indicações do deputado Ricardo Alba para o cargo de presidente e do deputado Fabiano da Luz para o cargo de vice-presidente. Confere? Confere. Este é o acordo? Em votação. Então, vamos lá. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Que estiverem no desacordo, levante-se. Aí de quem se mexer. Obrigado. Declaro eleito, respectivamente, o senhor deputado Ricardo Alba para presidente e Fabiano da Luz para vice-presidente da comissão. Passo agora, então, a presidência ao presidente eleito para a condução dos trabalhos. Pode sentar ali. Pode sentar ali. Aqui. É? 62 já é idoso pelo estatuto, né? O Vicente também. Tá certo. Bom, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Presença dos nobres deputados, colegas deputados, público presente na nossa sala de comissões. Primeiro, quero agradecer a confiança de todos os colegas deputados, a mim conferida e ao deputado Fabiano aqui. E eu tenho certeza que todos nós vamos fazer juntos um trabalho muito forte, muito atuante, no que tange aí a políticas públicas em relação aos idosos, né, num dos estados mais longevos da federação. Tamanha a importância dessa comissão em estudar todas as pautas que dizem respeito aí aos idosos, né? Saúde, direitos, cidadania. Nós vamos trazer esses temas com palestrantes e focar bastante em política pública, inserção social. Eu que trabalho com esse público também há algum tempo, leciono na universidade, num projeto da FURB há muitos anos, no projeto Educa Permanente, tenho um carinho muito grande pelos idosos com quem trabalho já há algum tempo. Então, uma satisfação muito grande, repito, agradeço a confiança, a gente vai tocar essa comissão aqui de forma muito democrática, de forma muito respeitosa, abrindo espaço para o diálogo e para a contribuição de todos, ouvindo especialistas e ouvindo, sobretudo, os envolvidos aí nas políticas públicas para o idoso. Gostaria de passar a palavra a cada um dos deputados, começar pelo deputado Vicente Caro Preso. Bom dia a todos, bom dia para o senhor presidente, senhor vice-presidente, demais membros, as pessoas presentes aqui. Esse assunto já está na pauta, aguardando a definição, há alguns anos aqui na Assembleia. O ano passado eu entrei com um projeto de resolução que, na realidade, não precisou nem ser avaliado por uma decisão da mesa, do colegiado, foi então fundada. E hoje está sendo a primeira reunião da Comissão dos Idosos na história da Assembleia Legislativa. Não existia antes, foi criada agora por um ato da mesa em dezembro. Por que eu achei que fosse importante? No ano 2030, nós seremos, depois dos 60, 30% da população será incluída
na parte dos idosos, na faixa dos idosos. Ou seja, essa faixa da população, foi bom até que tivesse algumas brincadeiras antes, mas na realidade é uma coisa séria, né? Quanto que custa hoje em dia para uma família manter o idoso? Não tem praticamente nenhuma família hoje que não tenha um idoso e alguém cuidando. Quanto custa isso? Qual é o custo de um idoso numa UTI, num quarto de hospital? A longevidade não é uma coisa tão nova assim, mas nós saímos na frente. Nós somos o Estado, como o presidente falou, mais longevo do país, por causa de políticas públicas, do nosso jeito de tratar, dos voluntários espalhados aí nas diversas ou igrejas ou fora de igrejas mesmo, né? Realmente nós damos conta de tratar os nossos, mas ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa, né? E nós estamos falando de política de idosos, uma coisa muito séria, chamada de inversão dos gastos da saúde. Porque quanto mais nós vamos envelhecendo, mais vai encarecendo o tipo de tratamento, maior chance de complicações cardiovasculares, tumores e algumas doenças irreversíveis, uma delas que a gente brincou aqui foi do Alzheimer, com as repercussões não apenas da pessoa em si, mas todo um contexto social envolvido. É a cidade, é a Secretaria de Saúde, a assistência social, a família toda, enfim. E, por isso, nós temos que nos debruçar, fazer uma estimativa do que pode ser feito, por exemplo, de visitas frequentes das equipes de saúde da família, promovendo até internações domiciliares para evitar realmente complicações e, vamos dizer assim, a humanização do tratamento e do perfil que precisa, né, de um idoso receber nessa fase da vida. Então, é uma comissão super interessante, né, mas de alta relevância para a saúde pública e para a economia do Estado. Pode ter certeza. Então, se a gente levar a sério, acho que vai dar um trabalho muito bacana pela frente. Obrigado e sucesso. Obrigado, deputado Caro Preso. Deputado Sérgio Mota. Quero parabenizar, né, presidente, vice-presidente. E essa comissão, de fato, ela é necessária. Nós, na nossa instituição, temos um grupo chamado Grupo Caleb, que é o grupo que nós chamamos da melhor idade, né, que são pessoas, né, acima dos 50 anos. E ali a gente pode ver a necessidade deles. Muitos, né, são desprezados pela família, às vezes por falta até de tempo, essa correria que o nosso mundo, né, exige. Os idosos ficam, enfim, à mercê lá da solidão, então é depressão. Então o Grupo Caleb, o que ele faz? Leva atividades, né, aos idosos, assistência médica, enfim, assistência jurídica, exercícios, eles fazem exercícios. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai poder contribuir muito nessa comissão dos idosos, né? E eu tenho certeza que eu vou colocar toda a minha força junto com o deputado Alba, com o nosso vice-presidente, e eu tenho certeza que quem vai ganhar é a sociedade, quem vai ganhar são os idosos. Tem que ser olhado, são aqueles que deram a vida pelo nosso Estado, pelo nosso país, e merece toda a atenção. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, deputado Mota. Deputado Titon, gostaria de fazer uso da palavra. Eu só queria dizer, cumprimentar, então, o nosso presidente já eleito e o vice-presidente, desejar sucesso, sabemos da sua competência para conduzir os trabalhos. Uma comissão importante, como aqui já foi colocado pelos colegas, e Fabiano fez uma brincadeira anteriormente, e eu já me sinto entre esses idosos quase, né? Estou chegando perto. Estava lendo aqui alguns dos direitos dos idosos, vendo que o ano que vem eu já posso andar no busão aí também gratuitamente, né? A partir dos 65. Dizer que é uma satisfação grande a gente estar aqui junto com colegas que a gente sabe que tem conhecimento suficiente para trabalhar
uma comissão desta, e que ela vem... essa nossa comissão é uma comissão já recente, mais recente aqui na casa, mas que vai conduzir fazer um trabalho muito grande junto aos idosos, defendendo seus direitos e oportunidade da gente poder visitar alguns estabelecimentos, ter um conhecimento maior, um apanhado geral daquilo que realmente é feito, que a estrutura pública, qual a estrutura pública que existe em defesa dos nossos idosos. Então, da satisfação de estar com os amigos aqui nesta peleia, como diz na minha região. Obrigado. Obrigado, deputado. Deputada Marlene. Em primeiro lugar, também queria cumprimentar todos os colegas, em especial ao nosso presidente, Ricardo Alba, vice-presidente Fabiano, que já vi que nós vamos ter... vai ser, além da importância da comissão, também vai ser as nossas reuniões vão ser leves e divertidas. Eu acho que eu acredito que essa é uma das comissões mais importantes que a gente tem, dessas novas que foram criadas, e quero aqui aproveitar para parabenizar o deputado Vicente pela iniciativa, porque nós estamos... O crescimento demográfico dessa população acima de 60 anos exige, sem dúvida nenhuma, uma adequação do Estado e das políticas públicas do Estado em todos os sentidos. Saúde, né? Mas saúde, eu acho que talvez seja o mais importante, mas talvez também seja a falta da saúde nessa população seja uma consequência também da falta de preparo, da falta de preparação das estruturas públicas, não só públicas, das estruturas tradicionais da nossa sociedade, para receber essa população que hoje, em função dessa longevidade maior, se aposenta cedo e fica durante 20, 30 anos sem ter, num limbo, né, sem ter ocupação, eu digo aí profissional, e sem ter espaços para poder conviver, espaço de convivência. E, inclusive, eu acredito muito que a gente deva pensar, e aí já pensando em políticas públicas, em como oportunizar essas pessoas, que vamos ser nós daqui a pouco, oportunidades, ou dar a elas oportunidades de trabalho. Como conversar, ou como criar alternativas para o mercado de trabalho para que seja interessante para quem emprega continuar empregando pessoas acima de 60, 65, 70 anos. Por que não? Se essas pessoas estão, né, têm uma condição de saúde que lhe permita continuar trabalhando, se ela está no auge da sua qualidade em termos profissionais, só que já passou de 60 e aí o mercado de trabalho já rejeita, é uma rejeição natural a essas pessoas. E aí como é que a gente faz? Qual é o nosso papel, né, enquanto comissão, para pensar essas questões? Como é que a gente pode pensar em nos preparar para a aposentadoria também, né? Em termos psicológicos, né, que é um problema sério, e isso a gente enfrenta ou discutiu muito aqui dentro da própria Assembleia, que teve uma quantidade grande de pessoas que se aposentaram há um tempo atrás, e muitas dessas pessoas não estavam preparadas para isso. E aí o que você faz quando você tem 60, 65 anos e tem aí muito tempo pela frente e não tem perspectivas? Não tem família, porque a família está trabalhando, os filhos estão trabalhando, cuidando da sua vida, né? Não está trabalhando, vai fazer atividade física, mas também não existem locais locais preparados para esse público. Então, acho que a gente tem uma série de desafios aí, e talvez o primeiro deles, e eu abro essa sugestão aqui, para a gente fazer um levantamento das políticas públicas vigentes, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, né? O que se tem hoje, em termos de políticas públicas específicas para esse público. E a partir disso a gente começar a pensar em algumas alternativas, em algumas propostas, estudar, conhecer, né, o que se faz em outros países. Eu acho que a gente não precisa criar, a gente pode copiar. E aí, a partir disso, a gente pensar
e sempre em parceria. Eu acredito que eu só acredito em solução quando a gente tem um grupo de parceiros que acredita e que busca alternativas não só no setor público, porque isso não é um problema só do setor público, é um problema que a gente tem que trazer a sociedade com a gente e discutir isso com a sociedade, discutir alternativas, mas a partir dessas parcerias eu acho que a gente tem aí uma possibilidade muito grande de fazer um trabalho diferenciado nessa comissão. E eu estou muito feliz, quis fazer parte dessa comissão por isso, porque eu acredito que a gente tem uma responsabilidade grande e uma condição de realmente fazer um trabalho diferenciado e de oferecer alternativas para a sociedade, para esse público específico. Obrigado, deputada. Deputado Vampiro. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Ricardo Alba e o vice-presidente Fabiano, desejar muito sucesso à frente dessa importante comissão. E eu entendo que, quando foi criada essa comissão, a gente sempre, mais uma comissão, mas a gente tem que ter o espelho e o reflexo daquilo que funciona. Eu sempre digo, a Janice está aqui, e uma das comissões que eram secundárias, mas se tornaram uma das mais importantes dessa casa, de portadores de necessidades especiais. Essa comissão, que hoje é presidida pelo deputado Vicente Caro Preso, foi uma comissão que começou, na verdade, com as pessoas não dando tanta importância, mas num determinado momento ela ficou preponderante e ela é o eco, ela é a matriz, ela é tudo o que se fala em Santa Catarina acerca de necessidades especiais. Ela está inserida dentro do planejamento não só estratégico, mas também pedagógico, disciplinar. É uma coisa importante, que esta comissão tenha efetivamente o espelho daquela comissão, de trabalhar, de fazer isso, porque em 2015... deputado Mota, eu apresentei um projeto de lei aqui que se tornou lei em Santa Catarina, deputado Cobalcini, que era um incentivo à oportunidade de trabalho, como a deputada Marlene acaba de relatar, para as pessoas acima de 65 anos. Ou seja, era uma forma das empresas catarinenses poder, obviamente, estimular a contratar. E o que dizia o escopo dessa lei? Que empresas catarinenses que teriam, dentro do seu quadro funcional, 5% de trabalhadores acima de 65 anos poderiam utilizar um selo amigo da terceira idade. Isso você poderia externar, na verdade, não só como responsabilidade social, mas também se você tem uma afinidade, por exemplo, uma financeira ou algo nesse sentido, a empresa poderia ser utilizada. Mas, como um deputado não consegue efetivamente dar uma publicidade necessária e não tinha uma comissão específica para potencializá-la, para, obviamente, tornar ela com um reflexo maior para Santa Catarina, a lei é aprovada e ela não tem uma utilidade, porque as empresas não têm também um conhecimento. Que esta comissão tenha um condão das políticas públicas e também de publicitar ações e reações importantes em defesa do idoso. Então, por isso que contribuo com esta comissão. Estou muito feliz aqui, na verdade, de participar e serei mais um discípulo de Vossa Senhoria na presidência. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Vampiro. Deputado Cobalcini, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Fabiano da Luz, vice-presidente. Bom, presidente, eu quero primeiro parabenizá-lo e dizer que nós todos seremos parceiros de Vossa Excelência nesta pasta tão importante, e dizer um pouco aqui aos colegas que no período em que eu fui prefeito, a gente sempre seguia a Constituição e ela diz que o município é responsável em cuidar da criança de 0 a 6 anos. Isso é o que diz o artigo 6º da Constituição. O município é responsável por toda criança de 0 a 6 anos. E eu sempre dizia para a minha equipe, nós temos que pensar nos idosos. O futuro dos municípios, dos órgãos públicos, vai ser pensar nos idosos. Uma, porque a população está aumentando a sua média de idade. Outra, porque as famílias estão diminuindo o número de filhos. Então, no passado, se faziam muitos filhos porque precisava de mão de obra na roça e porque tinha a cultura de que o último filho é quem cuidava dos pais. E hoje, as famílias estão tendo 1 e, no máximo, 2. A média aqui nossa é 1,7 filhos por família. E esses crescem, constituem a sua família e os idosos acabam ficando casal e, a partir de um momento, fica apenas uma pessoa. E aí, o que eu percebo é que poucos municípios hoje pensam em Vila do Idoso, em um local mais adequado, porque não é só o remédio, né? É a vida, é o dia a dia, qual é a acessibilidade que as nossas cidades oferecem hoje. Isso tudo passa, eu não sei quantos projetos virão para essa casa,
para essa pasta. Mas eu penso que muitas iniciativas nós vamos ter que começar a pensar e muitas decisões nós vamos ter que tomar. Porque todos nós nessa sala estamos caminhando para o destino de ser um idoso. Alguns já estão entrando, né, nessa fase, alguns mais distantes, outros menos, mas enfim, eu estou há 18 anos de ser oficialmente considerado idoso, que é 62, né? Apesar de que o cabelo branco aparenta bem mais distância, né? Mas realmente nós pensar com clareza que nível está. E aí a deputada Marlene coloca uma situação, se você vai para vários países, você vê que os pontos culturais de teatros, museus, exposições ao ar livre, normalmente quem está lá cuidando são idosos. Alguns voluntários, alguns que são remunerados. Então, quais áreas que poderiam ser aproveitadas? Porque realmente, se você conversa com algumas pessoas que se aposentaram há pouco tempo, o que é que eles falam? Não, por 30 dias é maravilhoso acordar, tomar um chimarrão, ficar de boa, visitar um amigo, visitar outro, mas aí o tempo passa e aí aquela rotina já não te satisfaz mais e você passa a querer se sentir útil. Mas fazer o quê? E hoje nós não temos empresas que abrem as portas, muito poucas empresas abrem as portas para uma mão de obra dessas. E também há muito poucas políticas de assistência nessas áreas. Então, eu vejo que nós temos muitos temas para discutir, desde a legislação, que não digo obrigue os municípios, isso seria até uma visão de próprios investidores, né, de loteadores, de começar a pensar em vila de idosos, né, ou seja, em locais, e a gente vê isso muito, eu visitei alguns lugares e alguns países, em que existe um mini bairro lá, onde é todo com acessibilidade, as casas são pequenas, há um grande centro integrado, onde essas pessoas têm a sua casinha, mas eles vão lá para fazer suas refeições, para ter atendimento, para se encontrarem, ali saem namoro, saem os bailinhos, sai de tudo mais um pouco, mas enfim, existem já locais para isso. Né? Existem convivências em que a pessoa tem o seu lar, mas ao mesmo tempo tem uma integração. Então, o que é que nós podemos fazer para preparar, digamos assim, as cidades e o nosso estado para ele ser mais acolhedor às pessoas que passam dos 62 anos de idade? Era isso, senhor presidente. Obrigado a todos os deputados. A gente tem a plena convicção de que essa comissão nova na casa, e quero parabenizar o deputado Caro Preso, tem muito a contribuir com políticas públicas voltadas aos idosos e no sentido também de resgatar essa importância do idoso na sociedade, no sentido de que eles têm ainda muito a contribuir também em todos os termos, sobretudo em termos de ensinamento com todos nós, né? Ainda mais em se tratando de Santa Catarina, o estado, ou um dos estados, ou se não o estado mais longevo do Brasil. Então a gente vai abordar políticas públicas, com palestras, seminários. Eu já estou em contato também com um doutor na área, doutor Fábio Matos, que já foi convidado para vir aqui para nos atualizar sobre o tema e contribuir também. Então, saúde pública, adaptação social, que o deputado Fabiano trouxe aqui, direitos e cidadania, trabalhando Estatuto do Idoso, direito civil e os próprios direitos previstos na Constituição Federal serão todos temas abordados por esta comissão, além, é claro, de visitação em loco também, que acredito façamos com frequência em algumas instituições. Então, é uma satisfação muito grande estar ladeado por vossas excelências. A gente tem um trabalho muito forte para fazer aqui em Santa Catarina, um tema de relevância muito grande, não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil, haja vista cada vez mais a longevidade da população, e isso traz inúmeros aspectos sociais, né? Inclusive agora com a questão previdenciária sendo discutida no Congresso Nacional, um tema que também pode ser abordado aqui. Então é uma satisfação muito grande presidir esta casa ao lado de vossas excelências, que tem muito a contribuir. Passo a palavra à deputada. Desculpa, só dar uma sugestão. A título de contribuição. Eu fiz uma visita à doutora Cibele, que é a Procuradora-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas. Uhum. E ela me disse que eles têm um estudo, fizeram um estudo e estão fazendo visitas em loco dos instrumentos públicos que hoje acolhem os idosos. E aí eu acho que seria interessante, quando eles terminarem esse trabalho, inclusive convidá-la para que ela apresente aqui esse trabalho, e nós vamos fazer uma parceria junto com a Escola do Legislativo para fazer, e aí pode ser junto com essa comissão também,
para fazer alguns eventos no interior do estado, nos municípios, para falar sobre o tema. Então, e para apresentar os resultados daquele trabalho que eles fizeram, que eu acho que é extremamente importante. Então, só sugerindo que ela possa ser uma das que vem aqui apresentar também. Com certeza, deputado. Já vamos formalizar o convite. Já visitei a doutora Cibele, conheço o trabalho dela também, fantástica. E assim que for concluído lá, chamaremos a doutora para contribuir aqui com a nossa comissão. Bom, acho que era isso para a primeira reunião. As próximas serão definidas em consenso, dia e horário, e declaro encerrada a primeira reunião de abertura e instalação da Comissão de Idoso. Muito obrigado. É bom ficar do lado dos advogados, né? A gente aprende umas palavras bonitas, diferentes. Ontem nós fizemos um debate lá na rádio, eu fiquei só anotando as palavras chiques que ele ia falando, né? Para a gente poder ter no vocabulário algumas coisas diferentes. Né, Cobalcini? Senão a gente se aperta, né?